Olá, hoje a gente vai fazer uma live tirando todas as dúvidas que chegaram para mim através das caixinhas de pergunta. E já vamos começar com a primeira. Síndrome do pânico tem cura? Essa é uma pergunta muito comum. A síndrome de pânico, para quem não sabe, é uma pessoa que começa a ter várias crises de pânico, que é aquela crise de ansiedade muito forte, onde que a pessoa tem, por exemplo, taquicardia, que é o coração acelerado, a respiração ela fica superficial, sente falta de ar, pode sentir tontura, pode sentir, por exemplo, suor, dá um aumento da temperatura do corpo e vários outros sintomas, como por exemplo uma diarreia aguda, uma constipação depois, ou muita vontade de urinar. São várias crises de ansiedade que em geral demoram aí até 10 minutos para atingir o pico dos sintomas e passam completamente os sintomas em torno aí de 40 minutos, 1 hora no máximo. E se isso tem cura, que foi a pergunta? Sim, a crise de pânico e a síndrome de pânico, ela tem cura, mas precisa do tratamento adequado, muitas vezes realizado com o uso de antidepressivos. Tem alguns antidepressivos específicos que melhoram a síndrome do pânico e também com tratamentos não farmacológicos, sem medicação, como por exemplo exercício físico, psicoterapia, principalmente do tipo terapia cognitivo-comportamental. Dependendo do tempo e da gravidade da síndrome do pânico, após um tratamento em geral de 1 a 2 anos, a pessoa pode sim ficar curada. Outras pessoas vão necessitar de manter o tratamento de maneira contínua, de ficar sempre ou tomando a medicação ou realizando acompanhamento médico para o resto da vida. Então, depende de cada caso. Para uma parte das pessoas que sofrem de síndrome de pânico, sem dúvida, existe sim cura. Para outras, existe controle dos sintomas, mas não a cura. Vai necessitar manter o tratamento o resto da vida. A próxima pergunta que a gente tem é a seguinte: uma pessoa diagnosticada com borderline pode ser diagnosticada com bipolaridade? Sim, na verdade, não é incomum que as duas coisas estejam juntas. O transtorno bipolar, que é aquele transtorno de humor, onde a pessoa tem uma fase depressiva e tem uma outra fase que a gente chama de maníaca, quando é no tipo 1, ou hipomania, quando é no tipo 2, pode ocorrer ao mesmo tempo que o transtorno de personalidade borderline. E muitas vezes as duas coisas podem ser confundidas, na verdade. Por quê? Porque muitos dos sintomas que ocorrem no transtorno de personalidade borderline podem ocorrer também durante uma fase de hipomania ou mania no transtorno bipolar. A impulsividade, a irritabilidade, a reatividade. Então alguém fala alguma coisa, eu já dou uma resposta super irritada, ou eu faço algo impulsivo. Então é comum de confundirem as duas situações, os dois diagnósticos. E pode demorar um pouco de tempo até o médico, o psiquiatra, conseguir diferenciar entre transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Porém, existem pessoas, como a vida é mais complicada do que os livros, existem pessoas, e não são poucos, que têm as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem bipolaridade e transtorno de personalidade borderline, tudo ao mesmo tempo. São casos desafiadores, são pessoas que precisam aí de um cuidado especial, multidisciplinar, não é só tomar remédio de forma alguma, precisa aí de acompanhamento em psicoterapia com o psicólogo, precisa da medicação visando alguns sintomas, além de outras intervenções. Nesses casos, pode ser mais difícil de estabilizar o humor por conta de questões de personalidade. Mas o que ocorre na maioria das vezes, na verdade, é uma confusão entre os dois diagnósticos. É alguém com bipolaridade recebeu o diagnóstico borderline e alguém com borderline recebeu o diagnóstico de bipolaridade, né? Uma próxima pergunta que fizeram é a seguinte: se uma pessoa com esquizofrenia pode receber outro tipo de diagnóstico junto? Esquizofrenia, para quem não sabe, é aquele transtorno onde a pessoa pode ter alucinações do tipo auditivas ou visuais, né? Então começa a ouvir vozes, começa a ouvir barulhos, né? Pode ter delírios junto. O que é um delírio? Um delírio pode ser tipo persecutório, onde que a pessoa sente que os outros estão tramando algo contra ela, né? Ou de autorreferência, onde que sente que todo mundo está observando ela, está vigiando ela. Além disso, podem existir outros sintomas na esquizofrenia, como, por exemplo, sintomas que a gente diz de anedonia.
onde que a pessoa pode ficar mais apática, uma pessoa com pouca motivação para fazer as coisas, né? Esses são sintomas negativos da esquizofrenia. Em geral, começa ali em torno dos 18 aos 20 anos de idade, né? E é um transtorno crônico ao longo da vida toda, que necessita tratamento contínuo ao longo da vida, né? E a pergunta é se pode haver outro diagnóstico junto. Sim, bastante, na verdade. Quais outros diagnósticos são muito comuns? Depressão. Grande parte das pessoas com esquizofrenia vão sofrer com algum episódio de depressão ao longo da vida. Inclusive, é muito comum que o quadro de esquizofrenia abra primeiro com uma depressão, para só depois começarem a aparecer os sintomas psicóticos, lá no início da vida adulta, apesar de existirem esquizofrenias que se iniciam ainda quando criança. E esses casos tendem a ser mais graves do que os que se iniciam mais tarde na vida adulta, né? Outro diagnóstico comum junto com a esquizofrenia, além da depressão, é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Acontece com frequência, né? E outra questão que infelizmente é real é que na esquizofrenia tem uma alta taxa de suicídio, ou seja, 10% das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia vão se suicidar. Não é pouca coisa. Daí a gente vê a gravidade que é a esquizofrenia e a necessidade de tratar. Porque existe tratamento, existe melhora e com a medicação correta, e hoje temos várias medicações, a pessoa fica bem, com o controle dos sintomas completo, na maioria das vezes. A gente consegue um controle completo da sintomatologia. Inclusive, uma novidade, não sei se vocês já ficaram sabendo, mas foi lançado um tipo de medicação que se chama Invega Trinza, que é uma medicação de injeção que a pessoa precisa aplicar só uma vez a cada 3 meses. Infelizmente, não é uma medicação que é muito acessível economicamente ainda. Mas pensa bem, uma pessoa que antes mal tinha tratamento, hoje tem um tratamento que é 4 injeções durante um ano inteiro, uma injeção a cada 3 meses, né? Sendo que a grande novidade super interessante é que já estão estudando e já está sendo estudada, se não me engano tem um estudo em Buenos Aires ocorrendo em outros lugares do mundo, a injeção que é a cada 6 meses. Então a gente tem o Invega que é mensal, todo mês, agora já foi lançado e disponível no Brasil a cada 3 meses, e já está em estudo aquela que é a cada 6 meses a injeção, o que é algo fantástico, se a gente for pensar, né? Uma doença que anteriormente, lá no início do século, do outro século, na verdade, por Kraepelin, né? Foi chamada aí de demência precoce, por quê? Porque não tinha remédio, as pessoas acabavam atingindo a demência numa idade muito cedo com a esquizofrenia. Hoje, tem um tratamento que é uma injeção a cada 3 meses, daqui a pouco vai ter um tratamento que é 1 a cada 6 meses. Por que não sonhar com a injeção 1 a cada 1 ano, né? Então, existem vários e vários tratamentos disponíveis para a esquizofrenia, é uma condição de pleno controle. Não tem cura, mas tem controle dos sintomas, com certeza, tá bom? É uma outra questão aqui que foi levantada. A ansiedade pode aumentar a possibilidade de vícios como nicotina, álcool e etc? Se a ansiedade pode aumentar a chance de vícios ou de dependência, com certeza. Isso é muito comum na prática, na verdade. Principalmente o uso de álcool. Porque a pessoa que não está tratando da ansiedade, ela sente aquela angústia, aquela ansiedade ruim. Lá no final do dia, o que ela vai fazer? Pode beber um álcool para reduzir aquela ansiedade, reduzir aquela angústia. Porque o álcool ele vai no mesmo receptor, no mesmo lugar do cérebro que calmantes vão. Ele atinge o mesmo receptor. Ou seja, é quase como um autotratamento utilizando o álcool, só que é um grande tiro no pé. Por quê? Porque o álcool, ele até dá um relaxamento no momento que se toma, porém, ele vai levar a um efeito rebote, 1 a 2 dias depois. A pessoa vai estar mais irritada, o seu humor vai estar pior, a ansiedade vai estar pior. Para quem tem crise de pânico, o álcool é um problemão, porque ele dispara crises de pânico nesse efeito rebote. No momento que toma, pode até aliviar a ansiedade, mas ele cobra o seu preço 1 a 2 dias depois. Isso também acontece com pessoas que estão deprimidas, que vão buscar algum alívio no álcool e acaba novamente realizando esse tiro no pé. Por quê? Porque tem aquele alívio temporário e 1 a 2 dias depois vem um rebote no humor. A pessoa está bem pior,
está afundada 1 ou 2 dias depois, sem contar que não dorme bem, o que é outra armadilha que o álcool faz também. O álcool, quando se bebe, ele pode induzir ao sono, a pessoa é empurrada ao sono mais rápido. O problema é que é outra armadilha, ele abaixa a qualidade desse sono. Então a pessoa pode até dormir mais rápido, mas dorme pior. E no dia está mais cansada, mais irritada, com humor mais para baixo, muito mais ansioso. Então muito cuidado com o álcool. E é extremamente comum de encontrarmos pessoas que desenvolvem dependência com álcool. A maconha é outra coisa, que pode ter o mesmo efeito, que melhora no início e depois dá o efeito rebote, causando dependência ao longo do tempo, extremamente comum. Mas a ansiedade não é a única condição que aumenta o risco de criar dependência a substâncias. O próprio TDAH, por exemplo, que é o déficit de atenção e hiperatividade, 60% das pessoas com TDAH têm uso de substâncias, seja cocaína, seja maconha, seja álcool, cigarro e por aí vai. E é só ansiedade TDAH? Não é. Um fato interessante que se viu foi o quê? Estávamos conversando sobre esquizofrenia. As pessoas que têm o transtorno de esquizofrenia, as pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia, 90% fumam. 90% é um número absurdo, muito além do que se encontra na sociedade em geral. Por que é um número tão absurdo? A teoria é de que ao fumar existe um certo alívio dos sintomas psicóticos de alucinação e de delírio. Por isso, tantas pessoas com esquizofrenia e com sintomas psicóticos acabam criando dependência à nicotina, criando dependência ao cigarro. A epidemiologia nos diz que isso pode ser verdade mesmo, porque são 90% das pessoas. Isso não é coincidência, das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia também. Outra questão que me levantaram aqui é a seguinte: o que oferece melhor resposta? A venlafaxina ou o escitalopram? O Venlift ou o Lexapro, né? Primeiro, não existe antidepressivo que é melhor. Não existe isso, né? E a gente precisa parar de procurar um antidepressivo que é melhor. E principalmente parar de procurar um antidepressivo que é mais novo, que terminou de sair. O que existe é um antidepressivo que é melhor para você, para aquela pessoa. Porque as respostas entre as pessoas ao antidepressivo são muito diferentes. A mesma medicação que é uma maravilha para um é péssima para o outro e tem muito efeito colateral. A mesma medicação que tem muito efeito colateral para um, para o outro ele nem sente e é uma maravilha. Por isso o tratamento tem que ser individualizado. Então é na sorte? Não é na sorte. Existem algumas diretrizes que nos fazem escolher um ou outro antidepressivo, né? Por exemplo, se estamos falando de ansiedade generalizada, provavelmente vai ser escolhido aí o escitalopram, a venlafaxina, talvez a duloxetina, dentre outros. Porém, qual escolher vai depender da consulta médica e de vários detalhes. Por exemplo, se a pessoa tem uma pressão alta e que não está controlada, provavelmente eu não vou utilizar muito a venlafaxina ou a duloxetina, que são medicações que poderiam alterar a pressão. Se a pessoa tem um problema de ganho de peso, provavelmente eu não vou utilizar a mirtazapina, que pode dar mais ganho de peso, né? Então, são vários detalhes que precisam ser vistos caso a caso, junto com o médico, e não existe essa de ser melhor, né? Por isso, essa pergunta não tem resposta, porque a resposta, na verdade, é depende. Depende de cada um, depende de o que estamos tratando, depende de várias situações, outras medicações que utiliza e que tem que ser visto caso a caso na consulta com o médico, tá bom? Tem uma outra pergunta: como é o processo de ir parando de tomar os antidepressivos? Como é o processo, então, de ir parando os antidepressivos? Primeiro, é importante saber se você pode parar com o antidepressivo, né? A gente tem vários estudos demonstrando o quê? Quando alguém tem um transtorno de depressão recorrente, ou seja, eu já tive mais de 2 episódios depressivos na vida, recomenda-se não retirar o antidepressivo. Por quê? Porque quando eu retiro o antidepressivo, a chance de vir a ter novo episódio é muito alta, né? Então já fizeram esse estudo, já foi replicado com milhares de pessoas em vários países e a resposta é sempre a mesma. Se a pessoa tem mais de 2 episódios depressivos na vida, é melhor continuar com o antidepressivo para evitar um novo episódio depressivo, para evitar uma recaída da depressão. Então o remédio, nesse caso, funcionaria como uma prevenção
de novos episódios depressivos. Do mesmo jeito que uma pessoa com pressão alta não deixa o remédio, ele continua com o remédio. Mesmo a pressão estando boa, a pressão arterial estando boa, ele vai continuar com o remédio para prevenir que aquela pressão arterial fique ruim. No caso de uma pessoa que já teve mais episódios de depressão, o indicado, não retire o antidepressivo. Não retire, porque ele vai te proteger, ele vai te proteger. Outro mito que é importante de retirar é o quê? Antidepressivo não dá efeito colateral no longo prazo. Então eu posso, por exemplo, utilizar 10, 20 anos, que não vai ter um efeito colateral cumulativo, que vai aparecer depois de muitos anos usando. Isso não existe, nunca foi provado isso em estudo nenhum. Então é seguro utilizar a medicação por vários anos. E aquelas pessoas que foi apenas um episódio de depressão, ou seja, ela nunca teve uma depressão, ela entrou em depressão, foi ao médico, foi indicado um antidepressivo, que é uma medicação controlada, tem que ser indicada e acompanhada pelo médico. Por quanto tempo que ela vai usar o remédio? Se foi só uma vez que ela teve depressão, ela vai usar em torno de 9 meses a 1 ano depois que está bem. E aí sim a gente tira o antidepressivo. Como que funciona isso? Em geral, o antidepressivo funciona da seguinte forma. A primeira semana é para o corpo se adaptar. Então, pode haver alguns efeitos colaterais leves, alguma náusea, alguma tontura, mas que logo passam. É só o período de adaptação do corpo ao antidepressivo. O efeito positivo, o resultado positivo de melhora costuma acontecer com os antidepressivos em torno de 2 a 4 semanas. É claro que isso é igual entrar na academia. Desde o primeiro dia está fazendo efeito o que eu estou fazendo na academia. Mas que eu vou ver o resultado positivo vai ser daqui a 1 mês. Que eu vou enxergar esses resultados positivos. Então é essa maneira que antidepressivos em geral funcionam. Primeira semana é de adaptação do corpo, 1 a 2 semanas. E em 2 a 4 semanas eu começo a ver uma melhora, um resultado positivo. Em 3 meses, a maioria das pessoas já está com um excelente resultado. Eu começo a contar, a partir do momento que a pessoa está bem, cerca de 9 meses a 1 ano. Se é o primeiro episódio depressivo, eu estou autorizado a reduzir e retirar a medicação. E aí, na retirada da medicação, depende de qual antidepressivo eu estou falando. Existem 2 antidepressivos mais complicados de tirar, paroxetina e venlafaxina. Duloxetina e desvenlafaxina também são um pouco mais complicados. Por quê? Porque eles podem dar sintomas na retirada. Por isso eu preciso ser mais cuidadoso com eles, retirar devagarzinho esses antidepressivos, pouco a pouco. O médico vai orientar essa retirada devagar para não ter esses sintomas de retirada do antidepressivo. Venlafaxina e paroxetina costumam dar isso. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas costuma dar. Já alguns outros antidepressivos, como a fluoxetina, que é o Prozac, a retirada costuma ser bem tranquila. Por quê? Porque a meia-vida da fluoxetina é longa. Meia-vida é o tempo que ela demora para cair pela metade no seu sangue. Ela é até de 7 dias. Então, eu posso retirar a fluoxetina de um dia para o outro, dependendo da dose, né? É bem tranquilo de ser retirado. E outras precisam ser retiradas de maneira mais cuidadosa, devagar, mais vagarosa, tá bom? Aqui me perguntaram também quando que a eletroconvulsoterapia é tida como a melhor opção de tratamento. Para quem não sabe, a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, é aquele tratamento onde que a pessoa vai anestesiada, sem sentir nada no hospital, receber um choque de uma duração em torno de 1 a 2 minutos. Anestesiada, não sente dor, já está dormindo, não tem nenhum tipo de trauma com isso, ao contrário do que mostram nos filmes. ECT, que é eletroconvulsoterapia, que é aquela terapia por choque, não é igual mostram no filme sempre. Tem um trabalho super interessante que fizeram, que revisaram todos os filmes, todos os livros onde aparecia esse tratamento de eletrochoque, alguns dizem eletroconvulsoterapia. E 95% dos filmes e livros mostravam isso de forma aterrorizante, de uma forma horrorosa. Então é natural que as pessoas na nossa sociedade tenham a impressão de que eletrochoque é aquilo que mostra no filme, que a pessoa gritando, sentindo dor, etc. e tal. Não tem nada disso. A eletroconvulsoterapia é algo super tranquilo hoje em dia. A pessoa vai chegar no hospital pela manhã, ali ela vai fazer o procedimento, vai ser anestesiada, o choque demora
1 a 2 minutos, depende, né, de cada indicação. A pessoa volta para a cama, fica ali um tempo de recuperação, 1 a 2 horas, né, e vai embora para casa. E depois ela volta lá no outro dia. Em geral, você tem protocolos iniciais de 2 a 3 vezes por semana. E muita gente não sabe disso. Qual que é o padrão ouro do tratamento para depressão? O que é padrão ouro de tratamento? É aquele tratamento que eu vou comparar a todos os outros, porque eu sei que esse tratamento é o melhor que existe para depressão. Qual que é o tratamento padrão ouro de depressão? Eletroconvulsoterapia. A ECT é o padrão ouro para depressão. Nada é mais efetivo do que eletroconvulsoterapia para depressão. Nunca foi inventado. Nada. Né? Então, a gente quebrando todo esse mito, a gente pensa, para que é indicado a eletroconvulsoterapia? Primeiro, para depressão refratária. O que é depressão refratária? Aquela depressão que não está melhorando com nada, né? Você tentou vários remédios, vários medicamentos e não melhorou. Então, está indicado a eletroconvulsoterapia. Grávidas que estão com depressão grave. Como assim, Renato? Grávida? É isso mesmo. Grávidas que estão com depressão grave, é melhor fazer eletroconvulsoterapia do que usar algumas medicações que não podem ser utilizadas, né? Algumas vezes, transtorno bipolar com manias muito agitadas também tem alguma evidência de melhorar, além de alguns outros tipos de depressão, psicóticos com risco suicida muito alto. Então, a eletroconvulsoterapia é algo que realmente é excepcional, mas infelizmente é pouco disponível no Brasil, é caro, é algo que vai custar em torno de R$1.000 a sessão, pensa em 12 sessões, vai dar R$12.000, né? Então não é algo disponível assim. Pela lei, por incrível que pareça, mesmo a gente sabendo de tudo isso que eu te falei, que eu não estou tirando da minha cabeça, existem vários e vários estudos mostrando isso há décadas, né? Existem estados onde que não se faz eletroconvulsoterapia, o governo não deixa fazer, então a pessoa tem que ir para outro lugar, né? Em São Paulo existe um centro de tratamento com vários leitos de eletroconvulsoterapia que as pessoas fazem tudo, né? E o resultado da eletroconvulsoterapia, na maioria das vezes, é algo impressionante. Eu já tive pacientes que necessitaram fazer e é algo impressionante. Uma pessoa que está deprimida há muito tempo vai lá, faz, 1 semana ela está muito melhor, irreconhecível de melhor, né? Mas, infelizmente, a gente tem todos esses problemas de conseguir a eletroconvulsoterapia no Brasil. É um problema, né? E é um problema que provavelmente não vai melhorar muito, né? Por causa todo esse preconceito, esse estigma, todo esse desconhecimento em relação a isso, né? Mas, basicamente, são essas as indicações. Aqui, a próxima pergunta, se psiquiátricos podem diminuir o efeito do anticoncepcional? É uma pergunta capciosa, sim. Será que pode, né? Vários remédios já se provaram alterar ou diminuir o efeito do anticoncepcional. Antibióticos, tem vários antibióticos, que são aqueles remédios utilizados para tratar a infecção bacteriana, que alteram, diminuem o efeito do anticoncepcional. Para ter ideia, existe uma erva que se chama erva de São João, que é um tipo de erva que é utilizado quase como fitoterápico para depressão. Ela também reduz o efeito do anticoncepcional. Mais um motivo para a gente relembrar que só porque é natural não quer dizer que é inofensivo. As questões naturais também têm efeito colateral e é preciso saber usar. Existem, sim, algumas medicações na psiquiatria que podem reduzir o efeito do anticoncepcional e compensa conversar com o seu médico psiquiatra se você está utilizando uma dessas medicações. Antidepressivos, imensa maioria, não tem nenhum efeito sobre anticoncepcional, não reduz efeito do anticoncepcional e podem ser utilizados com toda a segurança. Isso eu estou falando, claro, do anticoncepcional oral, aquele tomado por boca, né? Se você está utilizando alguma medicação, basta a gente trocar por um outro método. Basta a gente trocar por um outro método anticoncepcional, como o DIU, como a camisinha e por aí vai. O importante é conversar com o médico para ver se é o seu caso, né? Invertendo um pouco a pergunta, com algumas medicações psiquiátricas, é indicado utilizar anticoncepcional. Isso é algo muito importante e sério. Vou dar um exemplo. O ácido valproico, que é um estabilizador de humor, é utilizado muito na bipolaridade, utilizado para controlar a enxaqueca. É uma medicação que, se a mulher engravida
quando está utilizando ele, pode sim dar má formação para o bebê. Carbamazepina, que é um outro estabilizador de humor também da bipolaridade, pode dar má formação para o bebê se a mulher engravidar usando ele. Então, nesses casos que se está utilizando medicações que sabidamente, que a gente sabe, dá má formação durante a gestação, é obrigatório utilizar um método contraceptivo, né? E aí não pode ser tabelinha, não pode ser só camisinha, que tem um baixo efeito protetor, né? Só 97% caso da camisinha. A gente tem que ter certeza de não engravidar. Aí teria que ver com a ginecologista, fazer esse acompanhamento conjunto, pensar se o DIU não seria uma opção, né? Essas duas medicações é obrigatório utilizar contraceptivo para a mulher que está na idade fértil, né? Vamos ver outra pergunta aqui, são várias. Aqui está perguntando, pregabalina. Pregabalina, que é uma medicação que tem algumas marcas, né? Lírica, Dorene e por aí vai. A pregabalina pode sim ser prescrita na ansiedade generalizada. É uma medicação que ela pode ir até 600 miligramas. É uma medicação que também é muito utilizada para fibromialgia e para dores crônicas, porque comprovadamente ela reduz muito essas dores crônicas. Uma questão que tem que parar e observar com a pregabalina é se dá ganho de peso ou não, por isso é importante o acompanhamento nutricional e realizar atividades físicas, e 2, ela pode dar sonolência, por isso se utilizada à noite pode até ajudar no insônia, porém quando se utiliza ela durante o dia, pode acontecer dessa sonolência atrapalhar um pouco. Para pacientes que têm ansiedade e dores crônicas, dores físicas, fibromialgia associada, é uma medicação excelente, né? Porque ela pode tratar as duas condições ao mesmo tempo. Então, a pregabalina tem sim indicação para ansiedade generalizada. Até se você for olhar lá na bula, ela tem uma indicação oficial para ansiedade generalizada também. Para algumas pessoas, quando bem indicadas, é claro, né? Uma outra pergunta é o seguinte, usados no tratamento do TDAH, Femproporex ou anfepramona são aquelas medicações utilizadas para perda de peso. Durante vários anos foi inclusive proibida no Brasil, depois voltaram a ser prescritas também, né? E não tem nenhuma indicação para serem utilizadas no TDAH, no déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que o que pode ter confundido aí é porque o Venvance, que é um tipo de medicamento que se chama lisdesanfetamina, também é um derivado da anfetamina, então provavelmente a pessoa pensou que esses outros poderiam ser usados, mas a gente não tem estudos suficientes e com qualquer qualidade de utilizar essas medicações TDAH e também não tem a segurança de se utilizar. Nos Estados Unidos, a gente tem um outro tipo de anfetamina que essa sim é liberada no tratamento TDAH, que é o Adderall, que é inclusive bem famoso. Porque ele pode levar muito mais dependência do que o Venvance. Por quê? Porque a meia-vida dela é curta. Quanto menor tempo dura qualquer substância, essa é uma regra geral. Quanto menos tempo dura qualquer substância, maior o poder de viciar. O crack, por exemplo, dura pouquíssimo, minutos. Então, ele tem um poder muito maior de viciar. Mas não, essas outras anfetaminas, Femproporex, anfepramona, não tem indicação para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui existe uma outra pergunta que me enviaram, né? Já estou tomando fluoxetina e clonazepam. Posso aumentar a fluoxetina para 2 vezes ao dia? Não tenho a mínima ideia. E ninguém, a não ser o seu psiquiatra, vai poder te responder isso. Isso é muito importante. Medicações como antidepressivos, que são chamados de psicotrópicos, ou seja, vão agir lá dentro do seu cérebro, né? Devem ser utilizados com muito critério e muito cuidado. A gente não pode ficar subindo dose, descendo dose, trocando a medicação pela medicação que a vizinha falou que é melhor. Nós estamos mexendo com o nosso bem mais valioso, que é o nosso cérebro. Por isso, apenas com seu médico que conhece você, que conhece a sua história, que conhece tudo que você está tomando de outras medicações, que também interfere, que conhece o tempo que você está utilizando a medicação, pode responder isso. Antidepressivos são medicações controladas que devem ser utilizadas apenas com acompanhamento médico e, de preferência, sempre com o mesmo médico. Esse negócio de ficar trocando muito de médico também não ajuda muito,
porque ele não vai ter a mesma condição de te avaliar que aquele que já está te acompanhando há mais tempo. Então procura um médico psiquiatra no qual você confie e mantenha ele, né? E mantenha ele. Isso é mais ou menos igual ao casamento. Você procura alguém, né, que você ama e que você confia e mantém aquele casamento o máximo possível. Aqui me enviaram outra pergunta. Qual a relação de maconha e problemas psicológicos? Vejo que muita gente nega esse problema. Então, a gente tem uma questão aí, excelente pergunta, aliás, né? A gente tem uma questão importante com a maconha hoje em dia. A maconha passou a ser muito utilizada, muito mais. Eu acho que qualquer médico psiquiatra que atenda no consultório viu um aumento gigantesco do uso da maconha nessa última década, 5 anos, principalmente na população mais jovem. O que se deve muito a uma falácia, a uma mentira que está sendo dita por aí, como se a maconha fosse inofensiva e natural. Vamos aprender primeiro o que é maconha. Maconha tem mais de 4.000 substâncias dentro dela. Então não é só uma coisa, são 4.000 substâncias. Entre essas substâncias, essas 4.000 que existem lá dentro, você tem algumas substâncias chamadas de canabidióis ou canabidiol, que são substâncias que têm sido estudadas e que realmente podem melhorar a ansiedade. O canabidiol isolado, não estou falando da maconha, estou falando do canabidiol isolado, ele pode ser utilizado e já é utilizado no Brasil com o aval da Anvisa para epilepsia refratária. Temos vários estudos também mostrando que para ansiedade pode ajudar. Para quem não sabe, eu me formei como médico psiquiatra pela USP de Ribeirão Preto, que é o local onde que a maioria desses estudos foram feitos sobre o canabidiol. O professor Zuardi foi um professor da psiquiatria da USP de Ribeirão Preto, excepcional, estudou muito isso durante décadas, desde a década de 80, são mais de 40 anos, né? O professor Kripa, que hoje é professor titular, estudou durante muito tempo, continua estudando, foi uma das pessoas que foram lá em Brasília para liberar esse uso compassivo para epilepsia refratária. Professor Jaime Halak também, que foi meu orientador. Então, eles estudaram em diversas condições e provou-se que realmente o canabidiol pode ajudar. Hoje a gente tem estudos de canabidiol também em demência, por aí vai. E onde é que vem a mentira? Das pessoas acharem que canabidiol é igual maconha. E não é assim. 4.000 substâncias. Dentre as 4.000, tem essas que realmente podem ajudar. Por isso inventaram um remédio chamado canabidiol, onde que isolam o canabidiol. Mas tem que isolar mesmo, né? Este de canabidiol aí que tem um monte de THC junto, né? Não é bem assim. E ao mesmo tempo, dentro da maconha, eu tenho THC, que faz o efeito contrário ao canabidiol. Enquanto o canabidiol está baixando a minha frequência cardíaca, o THC está aumentando. Enquanto o canabidiol pode melhorar a minha ansiedade, o THC está piorando a minha ansiedade. É claro que eu estou simplificando para a gente entender, existem alguns outros detalhes aí. Mas esse THC, ele pode causar e muito crise de pânico, já vi isso demais, sintomas psicóticos, desencadear transtornos psicóticos. E essa é uma outra coisa que as pessoas não entendem. Se eu tenho uma vulnerabilidade genética, ou seja, o meu tio teve esquizofrenia, o meu pai teve transtorno bipolar, eu usar maconha é uma roleta russa. É uma roleta russa, porque essa maconha, principalmente esse THC lá de dentro, pode liberar o meu transtorno psicótico mais grave e de maneira mais precoce. Se eu tenho vulnerabilidade genética para a crise de pânico, eu posso desencadear essa crise de pânico de forma mais precoce e de forma mais grave. Aí vai ter um monte de gente que vai falar, eu fumei maconha e nunca tive nada. Sim, porque provavelmente você não tem vulnerabilidade genética, mas o outro tem. O outro tem. Do mesmo jeito, quem tem diabetes não pode comer açúcar. Se você não tem diabetes, você pode comer açúcar. Não deve, mas pode, né? Para uma pessoa que tem pressão alta, ele não pode ficar comendo um monte de sal na comida. Se você não tem pressão de alta, você pode. Então, a maconha tem se tornado um problema de saúde pública mesmo, porque ela piora muito os transtornos psiquiátricos de forma geral. Não ajuda em nada, ao contrário do que se estão falando. E confundindo os termos, né? Porque as pessoas chegam no meu consultório e falam, né? Ah, mas eu vi que maconha melhora a ansiedade. Não, o que você viu foi que canabidiol isolado melhora a ansiedade. Porque se fosse assim, é só ir comer casca de árvore quando você está com dor de cabeça.
Como assim, Renato? A dipirona, que é aquele remédio para dor de cabeça que todo mundo usa, ele foi sintetizado a partir de uma casca de árvore. Mas você não vê as pessoas comendo casca de árvore para melhorar a dor de cabeça. Do mesmo jeito é a maconha. A maconha faz mal sim, o THC que está lá vai piorar sintomas de humor, sintomas de ansiedade e sintomas psicóticos, e qualquer pessoa com vulnerabilidade genética deve se afastar disso. E se já tem qualquer tipo de diagnóstico psiquiátrico, seja depressão, seja ansiedade, seja bipolaridade, seja esquizofrenia, tem que passar a anos-luz da maconha, porque isso vai piorar e muito os sintomas. Eu dei uma resumida, mas é isso sobre maconha, tá bom? Aqui tem uma outra pergunta importante. O Zolpidem pode ser usado por quanto tempo? Mais de um ano? A questão do Zolpidem é que ele parece mais inofensivo, né, que os benzodiazepínicos, né, o clonazepam, o prazolam, né? O Zolpidem, para quem não sabe, ele é um indutor do sono, que é o Stilnox, né? A gente tem o Stilnox, o Stilnox CR, tem o Turno e outras marcas, né? Mas ele é um indutor do sono. Ele age, em geral, de maneira rápida, em até 10 minutos, e ele dura em torno de 3 a 4 horas. A questão é que na dose de 10 miligramas, a pessoa pode ter alguns tipos de efeitos colaterais, como, por exemplo, sonambulismo. Isso é muito comum. A pessoa ir lá, comer algo na geladeira, voltar, no outro dia não se lembra de nada. Manda mensagem de texto, no outro dia não se lembra de nada. Por isso, o Zolpidem precisa ser tomado imediatamente antes de dormir. Eu sempre oriento meus pacientes, deita na cama e aí você toma o Zolpidem, deitado na cama, para evitar esse tipo de efeito, que é mais comum do que se imagina. O problema do Zolpidem é que ele pode ser utilizado como droga de abuso também. Muitas pessoas utilizam em excesso o Zolpidem para ter um estado de alucinação, para ter um high, assim como com qualquer droga que altera a consciência, né? E isso muitas vezes não tem sido visto, não tem sido considerado na prescrição do Zolpidem. Tem se prescrito demais Zolpidem como se fosse algo assim completamente inofensivo e não é bem assim, né? Respondendo a pergunta, o Zolpidem pode ser usado por quanto tempo? Idealmente, menos de 3 meses. Por quê? O Zolpidem é indicado para insônia aguda. Insônia aguda é aquela com menos de 3 meses. Insônia crônica, por definição, mais de 3, 4 meses. E qual que é o principal tratamento para a insônia aguda? A gente já sabe, técnicas de higiene do sono. As técnicas de higiene do sono que são a primeira linha de tratamento na insônia aguda, aquela que dura menos de 3 meses. E qualquer outro, benzodiazepina, clonazepam, prazolam, Stilnox, Zolpidem, todas as medicações para dormir, devem ser evitadas por um período maior de 3 meses. Existem pessoas que vão precisar utilizar a medicação por mais de 3 meses. Existe isso. A gente não pode falar que é uma regra geral. Mas na maioria dos casos, a medicação por no máximo 3 meses, realizar todas as atividades de higiene do sono, esse é a primeira linha para tratamento de insônia aguda. Todas essas estratégias e técnicas e mudanças de hábito da higiene do sono. Para insônia crônica, aí a primeira linha de tratamento é a terapia cognitiva comportamental para insônia, TCCI. Essa é a primeira linha de tratamento, já que as técnicas de higiene do sono não foram suficientes. Quantas pessoas que fazem realmente tudo da higiene do sono? Quantas pessoas tomando remédio para dormir realmente fizeram terapia cognitiva comportamental? A gente conta nos dedos e nem precisa usar todos os dedos, nem precisa, né? A maioria das pessoas pula para o remédio, ou porque o médico não orientou corretamente, né? Ou porque nem tentou, mas na maioria das vezes é uma falta de orientação mesmo, né? Ou é difícil alterar hábitos. A coisa mais difícil que tem é alterar hábitos. E a gente precisa fazer um esforço para alterar os nossos hábitos, para hábitos mais saudáveis, para eu conseguir me livrar da medicação de dormir. A insônia é algo que se trata 24 horas do dia, desde o horário que você começa a acordar, até a atividade física que você faz regularmente, até a alimentação e o tipo de comida que você toma, evitar café, evitar álcool e várias outras questões que você tem que fazer ao longo de 24 horas para melhorar da insônia. Só que tomar o remédio pode ser mais fácil, menos complicado, menos trabalhoso, né? Mas a gente não pode se render a isso. Qualquer pessoa tomando medicação para dormir precisa conhecer
todas as técnicas de higiene do sono, que é o padrão ouro para tratamento da insônia aguda. Qualquer pessoa com insônia crônica, com mais de 3 meses, precisa realizar terapia cognitiva comportamental para insônia, voltada para insônia. E aí, se houver necessidade, usa o remédio, não tem problema nenhum, né? Algumas pessoas vão precisar, mas não é o caso. A maioria das pessoas está usando medicação para dormir, sem a indicação correta e sem tentar as diversas outras técnicas que temos para melhorar a insônia sem o remédio. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Doenças como esquizofrenia, Parkinson e Alzheimer estão interligadas e são hereditárias? Bem, respondendo, são hereditárias. Todas essas que você citou possuem influência genética. Não é a única coisa, viu? A influência genética não é tudo. São doenças que possuem causa multifatorial, ou seja, tem vários fatores, mas o fator genética é importante. Sem dúvida alguma, é importante. Não estão interligados, né? Ou você tem Parkinson ou você tem Alzheimer, as duas coisas não, né? Esquizofrenia pode levar a um tipo de demência precoce, tanto é que hoje mesmo eu citei que lá no final de 1890, 1880, algo assim, o nome da esquizofrenia era demência precoce, justamente por isso, porque se sabia que pessoas com esquizofrenia sem tratamento, não existia na época antipsicótico, sem tratamento, elas demenciavam mais cedo, né? O próprio nome de esquizofrenia vem da divisão do ser, né? Que a pessoa fica dividida, o eu, o ego, né? Mas não vamos entrar em etimologia. Então, doenças como esquizofrenia, Parkinson e Alzheimer possuem sim influência genética, mas não são o único fator. Ah, mas e aí, se eu tiver um parente que tem Alzheimer, se eu tiver um parente que teve uma demência, né, que perdeu a memória no final da vida, como que eu posso me prevenir disso? Eu tomo algum suplemento, eu faço alguma coisa? Existem bilhões de dólares sendo gastos nesse tipo de pesquisa. Como que eu vou prevenir a demência? Bilhões, né? É uma das pesquisas muito bem fundadas com recursos financeiros, né? E o que se descobriu até agora que realmente funciona para prevenir demência? Eu quero me prevenir de demência. Exercício físico aeróbico regular. E já testaram de tudo, viu? Vários tipos de suplemento. E o que se provou que realmente pode prevenir de você ter uma demência, de ter esquecimento para frente, é o exercício físico. Existem algumas outras coisas que ajudam também, mas o exercício físico é de longe aquilo que mais previne, né? Então é importantíssimo isso. Vamos ver mais alguma pergunta? Depois de 8 anos tomando os mesmos medicamentos para síndrome do pânico e depressão, ainda faz efeito e ainda dá certo. Sim, realmente, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O tempo que você está utilizando a medicação não vai fazer com que ela perca o efeito, né? Isso eu estou falando dos antidepressivos. Antidepressivo, que não é tarja, né, que não são medicações tarja preta, são medicações que têm a tarja vermelha. Eles não causam dependência, não viciam e não perdem o efeito ao longo do tempo. O que pode acontecer às vezes, que as pessoas dizem que o antidepressivo perdeu efeito, é porque um antidepressivo está sendo usado no transtorno bipolar, tipo 1 ou tipo 2, e aí pode acontecer mesmo do antidepressivo na bipolaridade ter um efeito inicial e depois perder esse efeito, né? Ou pode ser que surgiram outras situações, outras questões na vida da pessoa que levou ela a recair de sintoma depressivo, isso não tem nada a ver com o remédio. Ou pode acontecer, e isso é importante de já saber, é uma informação bem importante já saber para qualquer pessoa que utiliza antidepressivo, que é o quê? Quando eu paro de usar um antidepressivo por conta própria, um antidepressivo que funciona, se eu estou utilizando um antidepressivo que funciona, que me faz bem, e eu paro de utilizar ele, aí eu tenho recaída de sintomas e eu quero voltar a utilizar esse antidepressivo, 15% das vezes ele não funciona mais, né? Tem um nome para isso, que é quando o antidepressivo faz efeito, eu paro com ele e eu volto e ele não faz efeito mais, 15%. Né? Porque isso é uma alteração de receptores no cérebro, que leva a esse fracasso de 15% das pessoas que utilizaram um antidepressivo que funciona para elas e quando vai tentar de novo, perdeu o efeito.
Por isso, é tão importante não parar antidepressivo por conta própria. Porque se você para um antidepressivo que está funcionando para você, existe uma chance de 15% que quando você tentar voltar para ele vai perder o efeito, não vai funcionar. E vai precisar procurar outras alternativas aí, tá bom? Aqui tem uma questão interessante, né, que trouxeram nos comentários, né? É normal sentir dor no peito todo dia, mesmo estando se sentindo bem? Com certeza não, Flávio. Se você está com dor no peito, precisa procurar, né? Procurar ajuda e ver o que é isso. Por quê? Uma dor no peito, quando se sente pela primeira vez, é importante pesquisar a questão física orgânica primeiro. Então, eu não posso sair falando, na primeira vez que a pessoa sente, tá com dor no peito é ansiedade. Não é bem assim, né? Se eu estou com dor no peito, eu preciso realmente passar aquela dor no peito, realizar os exames que são necessários. Às vezes vai ser necessário fazer sangue, às vezes vai ser necessário fazer um ecocardiograma, não importa. Pesquisar uma origem física primeiro. E às vezes a dor no peito pode ser muscular também, pode acontecer, né? Depende da característica de cada dor. O médico clínico ou cardiologista liberando e falando, não tem nada aqui, fizemos os exames, essa dor no peito, ela não é física. Aí sim a gente vai pensar e considerar que seja uma dor no peito causada pela ansiedade, o que pode acontecer numa crise de ansiedade, crise de pânico, né? Isso é algo que vale para todos os transtornos psiquiátricos. Transtorno psiquiátrico, questão psiquiátrica, psicológica, é um diagnóstico de exclusão. Que negócio é este diagnóstico de exclusão? É que eu pesquisei tudo que poderia ter causa orgânica, física, não encontrei nada, e aí eu considero isso como uma causa emocional psiquiátrica. Por quê? Porque eu já vi a pessoa chegar no meu consultório com uma coisa que se chama choque séptico, que é quando a pessoa está com a infecção super forte, desmaiando, e como tinha transtorno bipolar, no pronto-socorro falaram que não era nada, falaram que era, isso é a ansiedade dela. E a pessoa pálida, quase desmaiando, quase morrendo, com a pele fria, como fica nesses casos, um quadro gravíssimo. Ela saiu do consultório e foi direto para a UTI, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Pessoas com ansiedade, pessoas com transtornos psiquiátricos de forma geral, têm doenças físicas como qualquer outra. Então a gente precisa pesquisar primeiro a questão física, estando tudo limpo, tudo tranquilo, aí sim a gente vai considerar a questão emocional e psiquiátrica. Nunca o contrário, nunca o contrário. Porque várias doenças físicas imitam perfeitamente uma doença psiquiátrica. Como assim? Alguns tumores cerebrais, por exemplo, a pessoa começa a ouvir vozes, igualzinho na esquizofrenia. Começa a ouvir vozes, ela começa a ter delírios, né? E aí dá o diagnóstico de esquizofrenia sem ter feito uma tomografia antes, né? Tá pronto, né? Não pode, precisa fazer. Toda vez que a pessoa tem sintoma psicótico pela primeira vez, precisa de tomografia do cérebro para ver se não tem nenhuma alteração. Você não pode dar um diagnóstico logo de esquizofrenia. Isso é algo que, infelizmente, a gente ainda vê muito por aí. Pessoa recebendo diagnóstico sem ter feito o mínimo de exames para pesquisar causas orgânicas antes, né? Infelizmente. Aqui tem uma questão que, na verdade, é um excelente comentário, né? O sono regular pode prevenir demência? O estilo de vida saudável, em geral, é o que a gente sabe que previne demência, né? Aquele exercício físico regular, o sono regular. O sono tem muito a ver com memória, muito a ver com concentração, né? Fizeram um estudo super interessante que deram para 3 grupos de pessoas lerem o mesmo texto, né? Um grupo de pessoas pôde dormir por 8 horas, outro grupo de pessoas acordaram eles 6 horas depois, e um outro grupo só puderam dormir 4 horas. Coitado desse grupo, desse estudo, né? E todos fizeram um teste no outro dia, não deu outra, né? Quem dormiu 8 horas por noite lembrava muito do texto, quem dormiu 6 horas lembrava mais ou menos do texto que tinha lido, e quem dormiu 4 horas foi um desastre, lembrava muito pouco, foi um fracasso na prova, né? Por isso eu sempre digo para aqueles meus pacientes que estão fazendo concurso, que estão estudando, né? Muitas pessoas estão estudando muito, dedicadas, aí o que fazem? Vão até a madrugada, estuda de noite, sacrifica o sono. E isso é o maior tiro no pé que existe, porque você está perdendo todo o seu trabalho durante o dia. É muito melhor você ir para a cama. Excelente comentário esse, né?
Aqui tem uma outra pergunta, que eu vou brigar, é claro, né? Qualquer pessoa pode tomar a Venvance? Com certeza não. Venvance é uma medicação que é indicada para o déficit de atenção e hiperatividade e em doses maiores indicada para a compulsão alimentar, uma nova indicação recente de 2 anos atrás, pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, né? É uma medicação que precisa de todo cuidado para ser prescrita. Só um médico psiquiatra especialista pode prescrever para o TDAH e alguns outros médicos na questão da compulsão alimentar. De forma alguma deve ser utilizado por conta própria ou de maneira indiscriminada, o que tem acontecido muito. Muita gente está utilizando o Venvance por conta própria, causando um grande problema. Por quê? Porque se essa pessoa tem transtorno bipolar e usa o Venvance e ela não está tratando, ela nem sabe que tem um transtorno bipolar, e usa o Venvance, pronto, né? Ela já vai fazer aquele episódio maníaco ou hipomaníaco, né? Então, é muito necessário, e é por isso que essas medicações são muito controladas, ela tem um nível acima do controle do clonazepam, né? Como assim um nível acima do controle do clonazepam? O clonazepam, o prazolam, diazepam são aquelas receitas azuis, né? O Venvance já é uma irritalina, que são psicoestimulantes, já são receita amarela, tem um nível acima, não é nem qualquer médico que pode pegar essas receitas e prescrever, justamente porque é necessário cuidado. Agora, quando utilizada da maneira correta, prescrita por médico, acompanhada pelo médico e para a pessoa certa que tem o diagnóstico, é uma maravilha, é uma medicação excepcional, né, que muda a vida da pessoa para melhor, né? Mas só sob essas condições, não é sair utilizando a torta e direita não, né? Uma pergunta importante aqui, né? Já estou tomando a fluoxetina com 9 dias e continuo ouvindo voz na mente. O que fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda, com certeza. Fluoxetina é uma medicação que é um antidepressivo, não é uma medicação que é para controlar sintomas psicóticos, como ouvir vozes, né? Então, muito importante procurar a ajuda do seu médico, conversar com ele sobre esses sintomas que está sentindo e ver qual que é o melhor caminho, junto com o seu médico. Não mudando medicação por conta própria, nada disso. É procurar o seu médico com urgência, porque sintomas psicóticos, como alucinações, são sintomas graves que precisam ser cuidados, que precisam ser vistos, e muitas vezes o médico nem está sabendo o que está acontecendo, se você não fala para ele, né? Ele não vai ler o pensamento. Ao contrário de que muita gente pensa, psiquiatra não lê mente de ninguém, né? Ele precisa que você deixe claro para ele esses sintomas e juntos vocês vão decidir o melhor caminho e a melhor medicação para que isso passe, porque isso melhora. Apesar de ser assustador, alucinações, sintomas psicóticos têm tratamento e melhoram muito quando corretamente tratados. Bem, pessoal, gostaria muito de agradecer vocês por estarem nessa live.